Sabe, quando a gente ouve a palavra multiplicação, a cabeça vai direto para a matemática, né? Para a tabuada, para a sala de aula. Mas e se esse princípio for, na verdade, uma força poderosa em todas as áreas da nossa vida, inclusive na espiritual? Hoje a gente vai explorar como essa ideia de multiplicar vai muito, mas muito além dos números. Essa frase, olha, ela resume tudo. É simples e direto. A multiplicação é um princípio da natureza que a gente vê em todo lugar. Nas plantas, nos animais, no jeito que as populações crescem. É como se fosse uma lei básica da própria vida. E a gente conhece isso na prática, né? Desde sempre. Vemos uma família que começa com 2 pessoas e cresce. Um negócio que começa pequenininho e com dedicação prospera. Isso faz parte da nossa experiência, do nosso dia a dia. E aqui está o pulo do gato. A definição que a gente encontra é simples, mas é poderosa. Multiplicação não é só somar. É pegar o mais e transformar em muito mais. É um crescimento que explode, sabe? Um crescimento exponencial. Ok, beleza. A gente vê isso na biologia, nos negócios, mas como é que a gente traz esse princípio para dentro do contexto da fé? Como essa ideia de muito mais funciona no mundo espiritual? Para entender isso bem, o melhor exemplo, o exemplo central, é o de Jesus. E a análise que a gente vai fazer aqui vai além daquele famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, presta atenção que aqui a coisa fica muito interessante. O milagre do alimento foi um evento, certo? Mas a multiplicação de pessoas, essa era a missão. O foco dele não estava no sustento que acaba, mas num legado que dura para sempre. Um legado construído através de gente. E como isso rolou na prática? Bom, tudo começou com um núcleo bem pequeno, a sementinha de tudo, 12 pessoas. Mas o princípio da multiplicação entrou em ação rapidinho, e aquele grupo inicial cresceu, se expandiu para 70. Pouco depois já eram 120. A gente começa a perceber que cada novo seguidor tinha o potencial de começar um novo ciclo de crescimento. A partir daí, a curva de crescimento fica ainda mais forte. Dá um salto para 500 seguidores! E então, no único evento, com uma pregação, esse número simplesmente explode para 3.000. Dá para sentir o poder exponencial aqui? E o mais impressionante é que esses números são só o começo de um movimento que continuou se espalhando, transformando aquele mais em muito, muito mais. Mas olha, essa discussão não é só sobre quantidade, sobre números. É sobre a mentalidade por trás deles. Isso nos leva a uma distinção que é, assim, crucial. A diferença entre ser um membro e ser um discípulo. E isso joga uma pergunta bem direta para a gente. O que é mais valioso? Um lugar cheio de espectadores, de gente assistindo, ou um grupo ativo, de gente participando? A resposta para isso define a alma de qualquer comunidade. E aqui o contraste é gritante. O membro tem uma postura mais passiva, de consumidor. Ele espera receber, sabe? Já o discípulo não. Ele é ativo, ele é um produtor. Ele não só recebe, ele age, ele serve, ele vai atrás de outros. É diferença clara entre consumir e contribuir. Então, o que define a ação de um discípulo na prática? São 3 coisas essenciais. Primeiro, orar, que é a base, a comunicação com Deus. Segundo, se relacionar, que é se conectar com as pessoas. E, por fim, cumprir a missão, que é fazer novos discípulos. E isso nos leva direto para a missão final, o ponto que amarra toda essa nossa ideia. Qual é a tarefa essencial que surge de tudo isso que a gente conversou? Aqui está a grande virada de chave. Um membro pode até pensar em adição, em somar uma pessoa de cada vez. Mas aquele princípio da multiplicação que a gente viu desde o começo é muito, muito mais poderoso. E essa é a conclusão. É o que muda tudo. O verdadeiro discípulo não apenas se junta ao grupo, ele cria novos grupos. Ele não soma um, ele inicia um novo ciclo de crescimento. É exatamente aqui que o mais se transforma em muito mais. E a gente termina com essa reflexão. O modelo foi apresentado, a estratégia foi demonstrada. A questão que fica no ar é, esse padrão de multiplicação ativa, será que ainda é o chamado para os dias de hoje? Fica aí um ponto para a gente pensar.